Coisas que a pessoa média pode ter medo de tentar fazer. No entanto, também existem pessoas que não têm medo de nada. Algumas pessoas podem chamar essas pessoas de loucas, mas nem todas são psicóticas. Eles são apenas destemidos, de um adolescente influente ao filão mais notório do mundo. Qualquer pessoa que estiver tentando escrever usando um espelho saberá que é feito impressionante por si só. Vamos começar falando dessas pessoas, né? Frida Kahlo não era apenas uma artista renomada, ela foi ícone cultural que uma das artistas mais influentes do século XX e uma mulher revolucionária na paisagem cultural da arte mexicana moderna. Essa é uma maneira elegante de dizer que ela era uma lenda na vida ou na morte, mas a vida de Frida Kahlo não era em algum lugar tão colorido e encantador quanto o seu trabalho. Na verdade, sua vida foi repleta de tragédias. Um devastador acidente de ônibus em 1925 a deixou com problemas na coluna que duraram por toda a sua vida. Mais tarde, ela não poderia ter filhos, sofrendo abortos múltiplos e devastação que vem com isso. Mas libertada como uma vida traumática e dor física, essa é a hora em que as pinturas eram controversas porque ela as pintou de uma perspectiva fortalecedora. Hoje é exatamente isso que celebramos. Frida Kahlo foi uma artista pioneira, recusou-se a permitir que obstáculos físicos impedissem o sucesso. A campanha do Google, ela falhou nas pinturas do roteador e tirou tudo que a vida jogou nela e transformou em arte. Isso requer coragem de verdade, né, gente? E vamos para o próximo, que se chama Jack Churchill. Imagine que você está na linha de frente lutando contra os nazistas. Então avistou um cara em um cavalo branco cavalgando contra você com uma espada. Ok, não tenho ideia se ele alguma vez escreveu um White Horse Sput. Isso é um muito louco. Jack Churchill, em poucas palavras, com Matt Jack, foi um soldado britânico que lutou na Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida, um dos soldados mais destemidos que já entrou na batalha. Churchill era conhecido por seu amor em usar métodos não ortodoxos para derrubar seus inimigos. Uma de suas citações mais famosas é também o mantra de sua vida. Qualquer oficial que entre em ação com nosso de short está inadequadamente armado para provar que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele lutou com uma espada longa, flechas e uma espada escocesa. Em um caso, ele acrescentou gaita de foles a essa coleção de armas, infiltrou-se em uma cidade siciliana e fez 42 homens prisioneiros, incluindo um esquadrão de morteiros. O gato, eu não tinha medo. Além de toda a crença na verdade, Churchill talvez uma das únicas pessoas que estava triste porque a guerra estava terminando. Ele é citado dizendo que se não fosse por aqueles malditos Yankees, poderíamos ter mantido a guerra por mais de 10 anos. Eu posso imaginar que arma ele sonharia em seguida. E vamos para o próximo, né, gente? Chanel. Indiscutivelmente o designer mais notável da história, o Chanel revolucionou a moda como conhecemos bem. A maioria dos designers contentava-se em apenas vender roupas para uso prático. Chanel acreditava que a moda era uma forma de celebrar a vida, ou criações ousadas e atitudes destemidas mudaram a indústria para sempre. Chanel não mudou apenas as normas de gênero da época por meio de sua própria vida pessoal e carreira colorida. Ela fez isso por meio de sua arte. Ela acreditava que as mulheres eram mais do que apenas um rosto bonito, e sozinha que disse ao corpo feminino através de sua criatividade. Talvez você não o conheça, mas John Farks foi um aventureiro destemido que se tornou a primeira pessoa a remar sozinho no Oceano Atlântico em 1969. Ele então se tornou o primeiro a cruzar o Oceano Pacífico em 1971 e em 1979, quando isso é algo a ser lembrado e parece que sua vida sempre foi uma aventura. Em Fairfax, sua infância foi agitada por falta de uma palavra melhor. Ele teve uma infância conturbada, chegando a impulsos de escoteiros italianos para abrir fogo com seu revólver em Ruth, contendo outros skates. Logo depois, ele e sua mãe se mudaram à Argentina, onde ele tinha 13 anos e saiu de casa para morar na selva e gostar de portas.
E isso não é uma metáfora. Na verdade, ele viveu na selva e sobreviveu caçando e matando peles com camponeses locais. Diga-me mais, um garoto de 13 anos que pode fazer isso? Parfax é complicado. A infância claramente motivou muito do seu espírito aventureiro e nós nem sequer coberto esse suicídio pelo incidente de Jauregg. Sua vida realmente foi um incidente incrivelmente louco após o outro. Acho que é isso que acontece quando você abandona a cidade e vai viver como Tarzan. E vamos para o próximo. Marie Curie. Marie Curie é uma das cientistas mais influentes da história. E não foi só uma pioneira no campo da radioatividade, mas ela também foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. E ela abriu o caminho para as mulheres na ciência, bem como para gerações futuras. Inverno de um legado. Sim, Marie Curie foi a primeira pessoa do sexo masculino ou feminino a ganhar prêmios Nobel da Paz. Mas ela o fez apesar de sofrer extremo preconceito de colegas homens. Muitos dos grandes homens da ciência a trataram como claramente menos do que igual. Mas ela não permitiu que os pessimistas a derrubassem. Ela foi pioneira na tecnologia do raio-x e descobriu o polônio e criou teoria da radioatividade. Seu maior legado não é a tenacidade que ela exibiu como uma mulher na ciência. A coragem e a perseverança de Marie Curie permitiram que ela tivesse sucesso. Diante da adversidade, quase toda sua natureza sexista e misógina, Marie Curie foi uma pioneira científica. Seu legado vive nos quase 10.000 diplomas de doutorado concedidos a mulheres em todo o mundo. Todo ano, um resultado direto do teto do vidro pelo qual se explodiu pode não ter sido fácil, mas ela conseguiu. Vamos para o próximo. Sharfax Karapetyan. Sharfax Karapetyan é o melhor nadador finlandês da história do esporte. Provavelmente quer dizer, eu realmente não sei o que nadadeira de pés, mas ela é 17 vezes campeã mundial. Então ela é claramente ótimo nisso, mas na verdade não é exatamente por isso que ela é famosa. Sharfax Karapetyan é o melhor nadador finlandês da história do esporte. Quando Sharfax ouviu um estrondo e viu um trolebus lotado afundar em seu reservatório, ele se sentiu compelido a pular atrás dele. Ele nunca tinha tentado salvar a vida de alguém antes, mas você sabe, às vezes a adrenalina meio que te leva à visibilidade zero. Karapetyan mergulhou no ônibus que está afundando com as pernas. Ele quebrou a janela traseira e resgatou sozinho 20 passageiros do 92 a bordo. Apesar do seu resgate milagroso, como ele nunca mais poderia praticar esportes, o incidente o deixou com vários ferimentos e 45 dias de inconsciência, mas ele estava muito preocupado com o fim da sua carreira atlética. Ele estava olhando para um novo trabalho de super-herói. Demorou um pouco, claro, mas 10 anos depois daquele resgate angustiante, ele teve outra chance. Sim, ele correu para um hospital em chamas e salvou as pessoas presas lá dentro. Ele é literalmente o Superman. E vamos para o próximo, né, gente? Que se chama Nora Ephron. Quer você já tenha ouvido falar nela, não vai absolutamente saber do trabalho incrível da Nora Ephron. Ephron escreveu e dirigiu algumas das comédias românticas mais amadas do mundo, incluindo quanto Harry conheceu Sally. Você tem correspondência e insônia em Seattle? Nora Ephron é uma lenda. Isso é tudo que ela defendeu pela igualdade de gênero. Nora Ephron basicamente ensinava as mulheres tinham uma demanda para serem ouvidas e vistas, e não apenas em seus filmes. Ephron entrou em uma indústria que era em todos os sentidos um clube de meninos e o transformou na indústria. Ela queria que fosse por pura força de vontade e amigos. Os filmes são caracterizados pelo retrato forte e muitas vezes dolorosamente o retrato honesto de mulheres teve uma reação direta ao retrato frequentemente sexista e ou sexualizado de mulheres vistas em filmes feitos por homens na frente. Basicamente deixou sua marca na cultura popular ao chegar sem medo a territórios desconhecidos. Nora Ephron recusou-se a seguir as regras de qualquer outra pessoa, e é exatamente isso. Grande combinada com sua umidade e compaixão, que a tornava um ícone, como ela dizia. Acima de tudo, seja uma heroína da sua vida, não a vítima.
quem é a pessoa mais destemida que você já viu hoje? Deixe nos comentários e verifique também nossas outras legais aparecimentos na tela. Tá bom, pessoal? Até mais. E é isso por hoje e vamos lá. Fui, galera. Tchau.